Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar agora, neste nosso terceiro programa, algumas oportunidades relacionadas a profissionais que atuam com o direito da mineração. Meu nome é André Garcia Alves Cunha, trabalho há muitos anos com direito minerário e ambiental e o objetivo destes programas, deste podcast, deste vídeo no YouTube é fazer com que a gente possa criar um fórum de discussão e agregarmos valor àquilo que a gente desenvolve enquanto profissionais que atuam de forma direta ou indireta com questões minerárias. Então vamos lá, pessoal. Como vocês puderam perceber, eu coloquei profissionais que de alguma forma possam lidar com o direito da mineração. Então esse este vídeo do YouTube, eu não sei por qual plataforma você está me vendo, ele é direcionado não apenas para juristas, pode ser também direcionado a geólogos, engenheiros de minas, executivos, economistas, enfim. Nós vamos trabalhar algumas situações que de alguma forma podem ser oportunidades de mercado para aqueles que trabalham com mineração. Pois bem, um segmento fundamental para profissionais que trabalham com o direito da mineração é a relação regulatória entre o minerador e o Estado. Ou seja, desde o momento em que o minerador busca a legalização de um título minerário, mapeia uma área para realizar a sua atividade mineira, começa a realização de uma pesquisa. Para poder pesquisar, ele vai precisar de uma autorização, ele vai precisar se dirigir, atualmente de forma eletrônica, à Agência Nacional de Mineração, que é o órgão responsável na União pela concessão do direito de minerar, para iniciar uma pesquisa. Como, André? Como que isso se dá de forma detalhada? Nós vamos ver isso detalhadamente e oportunamente. Depois da pesquisa, uma vez aprovada, sendo a pesquisa exitosa, há toda uma outra fase relacionada ao requerimento da lavra propriamente dita. Tudo isso, pessoal, todas essas questões relacionadas a pesquisas, pagamentos de taxas durante esse processo, trabalhos técnicos a serem desenvolvidos, depois o momento da apresentação de relatórios, tudo isso compõe o chamado processo administrativo minerário, que é justamente o quê? A forma pela qual existe uma relação estabelecida entre o pretenso minerador e o Estado brasileiro. Há uma série de situações que podem ser trabalhadas por gestores, por executivos, por juristas, por engenheiros geólogos, dentro de um processo administrativo minerário para atender melhor o minerador ou para atender melhor aqueles que de alguma forma são atingidos pela atividade mineradora, de forma positiva ou negativa, por exemplo, os superficiários, né? E agora já há um gancho para falar da segunda oportunidade, a relação entre o minerador e o proprietário do imóvel onde está localizada a jazida. Não se pode simplesmente ingressar numa área para começar a fazer mineração a partir de uma autorização estatal. É preciso haver uma negociação entre o pretenso minerador e o proprietário do imóvel. Imaginem um proprietário de determinado imóvel que tem uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul e nesse local tem uma jazida de bem mineral. O minerador faz a pesquisa, para fazer a pesquisa e descobrir se há de fato minério localizado naquela fazenda desse determinado proprietário, ele precisa, para entrar na propriedade, ter uma negociação com o proprietário do imóvel. Então, nessa relação, tem que haver um contrato, tem que haver uma autorização, para depois essa autorização ser submetida à Agência Nacional de Mineração e o processo minerário ter continuidade. Infelizmente, essa relação nem sempre é amigável. Às vezes, em algumas oportunidades, essa relação é conflituosa. Novamente, haverá necessidade do quê? De profissionais que possam compatibilizar esses interesses entre o minerador, o pretenso minerador, e o proprietário do imóvel. E uma terceira oportunidade, a relação entre o minerador e outro minerador
Por exemplo, um contrato de arrendamento mineral. Digamos que a mineração A limitada queira arrendar o seu título minerário, não o imóvel, o título minerário, à empresa B Mineração Limitada. Há uma necessidade de que, novamente, realização de instrumentos jurídicos, realização de projetos, realização de pesquisa, para que esses mineradores possam entrar num consenso de forma que o primeiro titular do direito minerário conceda total ou parcialmente a exploração para um segundo minerador. Pessoal, tudo isso vai ser trabalhado em detalhes. Estes primeiros programas que a gente está aqui desenvolvendo são assuntos que eu trabalho de forma bastante geral para que vocês tenham mais ou menos uma expectativa, uma perspectiva daquilo que a gente vai desenvolver de forma detalhada, tá? É só mesmo para quê? Para despertar o interesse, para despertar ideias, para criar discussões em torno dos assuntos. Daqui a pouco vocês aí que estão me assistindo podem pensar: poxa, André, eu tenho aqui um cliente no sul da Bahia que de fato está havendo uma relação conflituosa entre duas empresas mineradoras dentro de uma possibilidade de uma cessão de um título parcial ou total de uma para a outra. Eu gostaria de me aprofundar mais nesse assunto. Teremos um momento apropriado. Basta saber que aqui nós também temos uma oportunidade de atuação para profissionais. Um quarto aspecto, um quarto setor de atuação, a relação entre o minerador e um investidor num financiamento de projetos. Recentemente eu tive que administrativamente trabalhar uma situação bastante interessante. Uma determinada empresa mineradora procurou o nosso escritório, me procurou, para que através de um parecer jurídico eu justificasse a possibilidade de dar um determinado espaço de rejeitos de mineração. Nós vamos falar também acerca do que é rejeito, o que é estéril, o que é minério propriamente dito, no momento oportuno. Basta vocês saberem nesse momento que estes rejeitos de mineração, que seria em princípio um material que já não poderia mais ser aproveitado para a atividade originariamente prevista, né? Rejeito é, entre aspas, muito entre aspas, o chamado descarte, mas que ainda tem valor econômico, que este rejeito de mineração pudesse ser dado em garantia para uma determinada instituição financeira para obter um financiamento. Essa é uma outra oportunidade para profissionais que atuam na área. Então, essa relação, de novo, compatibilizar os interesses entre o minerador, entre o detentor daquele rejeito, daquele minério, enfim, e essa instituição financeira financiadora de um projeto. E, por fim, a relação entre o minerador e a comunidade do entorno. Hoje se fala muito de um aspecto fundamental para o desenvolvimento de uma atividade mineradora, que é a chamada licença social, a licença da comunidade. Infelizmente, já me deparei em algumas oportunidades, a nossa região é rica, a nossa região aqui do sul de Santa Catarina, Criciúma, é rica nessas hipóteses, em que o minerador possui a autorização da Agência Nacional de Mineração, possui as licenças ambientais de operação, porém tem uma enorme dificuldade em desenvolver a atividade, porque a comunidade não permite que a atividade se desenvolva. Então há um problema sério nesse aspecto, né? Questões relacionadas ao uso de força policial, confronto entre a comunidade e o minerador, evidentemente, até pelos altos investimentos que aporta nas atividades minerárias, não quer uma relação conflituosa com a comunidade. Eventualmente pode estar ocorrendo depredação de maquinário, sabotagens. Então é muito importante uma boa relação entre o minerador e a comunidade. E isso deve ser realizado desde o momento da pesquisa mineral. É outra oportunidade para quê? Para profissionais que desenvolvam as suas atividades no ramo do direito da mineração. Como compatibilizar esses interesses? Reuniões com representantes da comunidade, com as lideranças locais, oferecimento de garantias, transparência. Essa é uma palavra fundamental do direito da mineração, quando a gente fala numa mineração moderna, numa mineração que se quer sustentável, né?
transparência no processo de mineração, ouvir a comunidade, ouvir os anseios da comunidade, ofertar as garantias que a comunidade entende que são necessárias para que a mineração será desenvolvida, mas que as atividades particulares não serão direta ou indiretamente afetadas, por exemplo, relacionado aos recursos hídricos, movimentação de solo que pode prejudicar a estrutura de edificações, enfim, uma série de situações que podem ocorrer, ok? Então esse programa de hoje foi também para a gente conversar sobre algumas oportunidades relacionadas a esse amplo e interessantíssimo ramo do direito que a gente quer trabalhar aqui no nosso podcast, tá ok? Lembrando, tudo isso vai ser oportunamente trabalhado de forma individualizada. Esses primeiros podcasts é um panorama daquilo que a gente vai trabalhar de forma detalhada com o tempo, tá ok? Muito obrigado para vocês e até a próxima.